falamos de limite, nós também podemos falar sobre continuidade de uma função. Pela definição, dizemos que uma função f é contínua no ponto A. Esse A é um valor real, se as seguintes condições forem satisfeitas. Primeira condição, a função f ela tem que ser definida no ponto A. Ou seja, por exemplo, se a minha função f de x é 1 sobre x, se o meu A for igual a zero, essa função não vai ser definida nesse ponto A. Então, isso aqui não pode ocorrer. Ou seja, a função ela tem que ser definida nesse ponto A. A segunda condição é que o limite da função, quando x tende a esse valor de A, ele deve existir. Ou seja, quando x tende a A pela direita ou pela esquerda, valores menores do que A. Pela direita, valores maiores do que A. Esses dois limites, os limites laterais, eles têm que ser iguais. Esse limite tem que existir. E a terceira condição é que o limite da função f de x, quando x tende a A, tem que ser igual à imagem, né, dessa função aqui no ponto A. Aqui eu tenho alguns exemplos gráficos que nós podemos discutir com relação à continuidade. Aqui são exemplos de funções que não são contínuas. Mas por que elas não são contínuas? Neste primeiro caso, eu tenho o seguinte. Eu não tenho a função, aqui é uma bolinha aberta. A função não está definida no ponto A. Essa era uma das condições para você ter uma função contínua. Como ela não está definida no ponto A, eu tenho uma bolinha aberta. Essa função representada nesse gráfico aqui, nesse esboço de gráfico, não é contínua. Neste outro caso, se nós analisarmos os valores que tendem a A pela esquerda, nós vamos ver que esses valores têm essas imagens aqui embaixo. Os valores que tendem a A pela direita, valores maiores do que A, têm as imagens lá em cima. Então, o limite dessa função, quando x tende a A pela esquerda, é diferente do limite dessa função quando x tende a A pela direita. Portanto, o limite não existe. Era a segunda condição. E aqui nós temos uma bolinha aberta e uma bolinha fechada. Então, pelo fato dessa segunda condição aqui não ser satisfeita, nós não temos um esboço de uma função contínua aqui. Neste terceiro caso, nós temos aqui a f de A, nós temos uma bolinha fechada aqui. Então, aqui é o valor da imagem do A e lá em cima uma bolinha aberta. Se nós analisarmos valores de x que tendem a A pela esquerda, eles têm as imagens lá em cima. E os valores que tendem a A, valores de x que tendem a A pela direita, eles também têm a imagem lá em cima. Portanto, nós temos que a função é definida no ponto A, a imagem dela está aqui. A segunda condição, o limite existe? Existe o limite. E a terceira condição, o limite dessa função, quando x tende a A, está aqui, em cima, esse valor de y aqui. É diferente da função no ponto A, da imagem. Então, nós temos, pela terceira condição, que esse esboço aqui dessa função não é o esboço de uma função contínua. E analisando o último caso, nós temos aqui o esboço do gráfico de uma função, aqui, para valores tendendo a A pela esquerda e tendendo a A pela direita. Conforme eu me aproximo de A, os valores das imagens ficam mais... Conforme eu me aproximo de A pela direita, os valores das imagens se tornam maiores. Conforme eu me aproximo de A pela esquerda, os valores das imagens também se tornam maiores, tendendo ao infinito. Então, o limite dessa função, quando x tende a A, é infinito. E é diferente da imagem dessa função no ponto A, que não está sendo